irreconhecível. Surge um novo Vasco da Gama. Isto mesmo, o Vasco muito próximo de anunciar reforços do primeiro escalão. E quem diria que o Vasco daria, passando por recuperação judicial, um passo forte para se tornar um dos times mais fortes em atividade no futebol brasileiro. A gente tem novidades aí para poder falar sobre Ojeda no Vasco da Gama, esse cacaço argentino, e vamos falar aqui do Canabria. Tem muita coisa para a gente poder falar neste vídeo sobre a situação aí da Leila Pereira. Também muitas novidades vindas lá de São Paulo que apontam um desembarque da Leila Pereira mais rápido do que a gente imaginava. Perfeito? E claro, a gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama e São Paulo, porque a arbitragem preocupa e preocupa por. E só fazendo uma correção, Sanabria, perfeito? Atleta lá do São Luís do México. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você para se inscrever. Te desejo aí um bom começo de novembro, a gente na reta final do ano e do Campeonato Brasileiro também. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco definido já para poder enfrentar a equipe do São Paulo, sem novidades. A única situação que não é surpresa é a volta do Ryan, que é titularíssimo, perfeito? Ryan aí muito motivado, apalavrado aí com o novo contrato. Então, o Vasco da Gama é o mesmo time que você conhece de cor e salteado, com a entrada aí do Ryan. Só uma coisa, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio é uma coisa que deixa a gente preocupado. Por quê? O Vasco tem 5 jogadores aí que estão pendurados. Entre esses 5, 3 aí do time titular. Do lateral direito, Paulo Henrique, o volante Tietê e também o meia Nuno Moreira. Então a galera vai ter que dar uma pisada aí no freio, porque esse árbitro ele é mal intencionado. Todo jogo ele tem o hábito de prejudicar os gigantes da colina. Então vamos ficar aí atentos com relação a essa situação. Os outros 2 jogadores é o meio-campista Paulinho, que não vem sendo usado, e o atacante DVT. Bom, falamos aqui sobre o jogo, né, entre Vasco da Gama e São Paulo. Agora a gente vai falar aqui sobre essa questão aí da Leila Pereira no Gigante da Colina. E ontem, gente, a gente tomou conhecimento aí de informações importantíssimas sobre a Leila Pereira. A Leila Pereira está passando o bastão da presidência do Palmeiras ao presidente da CIMED, né? A Leila vai apoiá-lo aí na próxima eleição. E nos bastidores lá do Palmeiras já apontam aí que simplesmente ela já estaria de malas prontas aqui para os Gigantes da Colina. O que a gente tomou conhecimento na noite de ontem, momentos antes da gente fazer a nossa live, é que a Leila Pereira simplesmente já tem poder de veto aqui no Vasco da Gama. E que aquele empréstimo de 80 milhões foi como se fosse aí um adiantamento, um aporte. Perfeito? E a situação é a seguinte: não está descartada a possibilidade aí
do Vasco da Gama pegar um novo empréstimo e dar mais 10% aí de garantia para Leila Pereira na SAF, porque ela vai comprar mesmo essa situação. Outra situação que a gente passa aqui para vocês, que o poder de veto dela não vai até julho, como a gente imaginou do ano que vem. Vai até o Vasco da Gama pagar aí a última parcela referente a esse empréstimo. Então, são novidades, né? Ontem uma pessoa falou para mim, o Laureano, olha, não fosse esse empréstimo aí, se não fosse essa injeção de capital da Leila no Vasco da Gama, o Vasco não teria conseguido arcar, fechar o ano aí no azul, tá? Mais situações que eu quero passar para vocês. Cara, mudou a filosofia, a metodologia de trabalho no Vasco da Gama. Ontem eu tive duas notícias aí importantes que eu gostaria de dividir com vocês nessa manhã de sábado. A primeira é a situação do jogador Sanabria, tá? Sanabria. O jogador, ele tem um vínculo empregatício lá com São Luís do México, tá? Até junho de 2026. A informação é que o Vasco negocia com o São Luís, tá? Para ter esse atleta já em janeiro. A informação que a gente teve é que o jogador gostou muito da possibilidade de vir jogar aqui no Brasil, por entender que o Vasco é uma grande vitrine para que ele possa ir para a Copa do Mundo. Então, o jogador ele tem interesse aí da transferência. Perfeito? Mais uma situação. Ontem eu assisti, depois da live, né? O Campeonato Mexicano começa mais tarde, por conta do fuso horário. Eu assisti o jogo aí do São Luís contra o Juárez. Irmão, o time do cara é muito fraquinho. E vou falar uma coisa, o cara faz tudo no time. Arma, defende, realmente é muito bom jogador. Mais uma situação que eu quero passar para vocês, tá? Essa informação veio em primeira mão ontem do canal Gigante Vasco, lá do Lucas Moretti. A gente foi atrás dessa situação e realmente houve aí uma procura do Vasco da Gama pelo Martim Ojeda, tá? Um jogador que a gente conhece muito bem, passou pelo Racing, passou pelo Godoy Cruz, né? Um jogador que teve para vir para o Vasco da Gama lá em 2026. O próprio John Textor tentou a contratação desse jogador, que é um verdadeiro maestro. O contrato desse jogador está terminando agora, em dezembro de 2025. O jogador está jogando muita bola lá na MLS. O Vasco está tentando trazer esse jogador para cá. Ele tem uma opção de extensão aí contratual, certo? Mas pelo que a gente tomou conhecimento, isso teria que ser consensual. O jogador teria que também aceitar esse gatilho e a situação é a seguinte: o Vasco negocia a chegada, sim, desse maestro bom de bola pra caramba. O Vasco mudando o nível, o patamar. Internamente, o Pedrinho está numa confiança muito grande aí de que o Vasco da Gama vai chegar à Libertadores. E o Vasco vai disputar essa competição sul-americana aí, não vai ser para ser coadjuvante. O Vasco vai disputar para competir e ser campeão ano que vem. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Tamo junto e às 5:30 da tarde, vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje a gente colocou vídeo lá na Seita Vascaína, na parte da manhã, tá?
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.